Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do momento em que você esteja vendo este vídeo. Eu sou Erison Silva e este é o nosso grupo de estudos Francionon do Genefil, né? Estamos aqui hoje com a Marisita e com o Lucas, certo? Para dar continuidade à nossa leitura, debate, né? E reflexão de Pele Negras, Máscaras Brancas, onde a gente já iniciou, né, esse primeiro capítulo, que é o capítulo do negro, né, e a linguagem, onde o Fanoni faz uma análise de como o processo de colonização ele acaba nos atingindo até mesmo na forma como nós nos expressamos, né? A colonização ela chega, principalmente nas Antilhas, né, que é o foco do François Fanon, ela chega a nos tocar na medida em que a gente deixa de querer falar o nosso idioma nativo para falar, né, o idioma do colonizador, né? É sempre uma busca por se tornar mais humano. E se tornar mais humano aqui significa, né, estar tá mais próximo daqueles que nos oprimem, né, ou mais parecido com eles. Então, o Fanon ele vai falar exatamente desse processo do antiniano falar francês, né? E tem uma parte aqui que eu li no, né, que é do Caserier, né, que é falar francês enquanto francês, né? Aqui, ó, minha mãe querendo um filho memorando, né, se sua lição de história não está bem sabida, você não irá à missa domingo, né, com a sua domingueira. Esse menino será a vergonha do nosso nome, esse menino será nosso Deus, nos acuda. Calha a boca, já lhe disse que você não tem de falar francês, né? Que você, ou melhor, já lhe disse que você tem que falar francês, né? O francês da França, o francês do francês, o francês francês, né? Então, quando ele cita isso daqui, né, do Leon Demas Roquette, ele já está falando da questão, né, de que o processo de colonização está ligado diretamente à nossa questão de como nós nos expressamos. E você pensar a linguagem, a língua, ela perpassa tudo. Ela perpassa o modo como nós falamos sobre o mundo, como nós, né, falamos sobre nós mesmos e como nós, né, nos comunicamos uns com os outros. Então, falar sobre a questão linguística, né, principalmente a questão da linguagem e como o processo de colonização se dá em meio à pessoa internalizar, né, essa linguagem, é algo assim de extrema importância para a gente entender a complexidade e a profundidade, né, desse fenômeno. Boa noite, Vanice, seja bem-vinda ao nosso grupo. Já iniciamos aqui, certo? Mas eu estou fazendo uma pequena introdução, tá? Fique à vontade para fazer comentários, perguntas, observações. O mesmo digo para o Lucas e para a Marisita, tá? Onde é que eu estava? Então, exatamente essa questão da linguagem, certo? Ela é determinante, ok? Eu costumava dizer, e né, da linguagem da língua, né? Eu costumava dizer o seguinte, que a linguagem é como se fosse, né, os trilhos por onde o pensamento transita, certo? É exatamente isso. A gente não consegue pensar se não tiver uma linguagem, né, que por onde esse pensamento aconteça, certo? Então, pensar significa muitas vezes ter, né, acesso não só a signos, símbolos, certo? Mas também ao peso semântico daqueles símbolos e signos, ok? Então, é bom a gente sempre ter isso em mente, certo? Mas aí é que tá. Quando o Fanon vai falar sobre isso daqui, ele está falando que esse processo de colonização, esse racismo, né, esse processo de desumanização que vem junto com isso, ele é tão profundo que ele vai tocar até mesmo no nosso próprio pensamento, na nossa própria forma de se autorrepresentar e de comunicar aos outros o que nós somos e também de falar, né, para o mundo acerca disso.
Então é algo bem, é, como é que eu posso dizer? É algo bem complexo e ao mesmo tempo profundo, tá? Então, assim, a partir disso, eu acho que a gente pode dar uma olhada aqui, pode dar uma continuidade, certo, à nossa leitura. Lucas, gostaria de colocar alguma questão, Marisita, Vanice, fiquem à vontade, fazer alguma observação. Tem alguma dúvida né, dos textos até aqui? De boa? De boa, galera, eu posso prosseguir? O que é que vocês dizem aí? O Lucas subiu o joinha, pode, né? Então vamos lá. Só retomando a nossa leitura aqui, tá? E aí, na medida que a gente for progredindo, eu faço algum comentário e vocês, por favor, sintam-se à vontade para perguntar, comentar, né? Dizer, Erison, olha, isso daqui pareceu-me interessante, né? Por conta disso e daquilo, e vamos lá, vamos nessa, tá bem? Uh, Se é preciso que eu vigie minha alocução, pois também é através dela que serei julgado, dirão de mim com desprezo. Ele não sabe sequer falar o francês. Em um grupo de jovens antilianos, aquele que se exprime bem, que possui o domínio da língua, é muito temido. É preciso tomar cuidado com ele. É quase um branco. Na França se diz falar como um livro. Na Martinica, falar como um branco. Isso daqui é muito interessante. Né? Quem tem um domínio da língua, do idioma, é muito perigoso. É quase um branco, né? E aí a diferença, porque na França ele fala como um livro, né? Uma pessoa que fala como um livro é como se uma pessoa, ok, ela domina as regras gramaticais, né? Mas ela não sabe se expressar como a gente se expressa, né? Ela não sabe utilizar as nuances, as sutilezas que o idioma ele acaba comportando em si, certo? Boa noite, o Adamo acabou de entrar aí, né? Acaba comportando em si. Boa noite, Adamo. Seja bem-vindo aí ao nosso grupo, ao nosso encontro. Acabamos de iniciar, estamos lendo aqui os primeiros parágrafos e comentando, né? Seja bem-vindo, fica à vontade para fazer qualquer comentário, ok? Olha ele aí. Pode ficar à vontade, Lucas. Alô, tá me ouvindo? Aham, pode falar. Eu estava aqui lendo essa parte que você marcou, né, sobre quem se exprime bem, o seu domínio da língua é muito temido. Eu acho que me lembra muito essa questão da faculdade, essa questão da ascensão social, né? Me lembrou quando o Mano Brown disse que quando o cara negro fica com muito dinheiro ele se torna um cara branco. Posso até mandar depois o que ele fala, né? Eu acho que é muito na questão de que o marcador de classe também é um marcador social, sabe? Não dá para separar isso. E aí, quando isso se aproxima, tem esse conflito, assim, sabe? Que o Mano Brown fala, né? Que o cara vai ficar se comportar igual branco. Eu acho que é por uma contradição de classe mesmo, assim, que, que eu acho que nos últimos tempos o termo interseccionalidade se vulgarizou, né? Tipo, usa constantemente. E não na Pode continuar, tá de interseccionalidade, boa. sabe? Eu acho que deveria ser o ponto principal, sabe? Acho que não falar Olha, de classe. sobre a interseccionalidade, cortou, eu não sei o que tu falou, meio que ficou em silêncio nesse momento. Poderia repetir, Ah, por favor? sim.
Vou repetir sim, aqui é que tá chovendo. Ah, tranquilo. Que a interseccionalidade se vulgarizou, né? Que virou um tema muito comum recentemente. E não se colocou a questão de classe como uma questão central, ainda na interseccionalidade. Mas eu acho que deveria ser ponto central, porque não dá para falar de raça sem classe, não dá para falar desse jeito, porque foi desse jeito, foi nessa centralidade de classe que o racismo atuou no Brasil, sabe? Sempre tirando o negro dos postos de trabalho mais avançados, tirando o negro dos direitos de trabalho, sabe? E isso repetindo para outras categorias de oprimidos, né? Para os indígenas, para os quilombolas e tudo mais. E foi assim que o racismo trabalhou no Brasil, no sentido de classe. E quando o texto fala, né, que quem se destaca tem que tomar cuidado, né, porque ele é um quase branco, é nesse sentido, que a pessoa tenta furar essa estratificação, mas aí tem essa confusão social de não ser visto como negro. Eu acho que isso devia ser o ponto central nessa questão. Interessante. Assim, é bem interessante porque o Brau lá atrás, né, ele já falava, né, que o dinheiro não pode arrancar do homem negro a favela, né, porque a favela vive dentro do homem negro. E também ele fala outras coisas em relação a isso, que embora a gente venha ganhar muito dinheiro, venha se tornar, por assim, rico e superar a mazela da pobreza, da miséria, né, ainda assim a gente vai continuar sofrendo racismo. E aí a gente tem exemplos gritantes, né, a Vini Júnior, né, olha para Vini Júnior aí, o que aconteceu com ele. Ele é rico, muito rico, entendeu? Jogador aí do Real Madrid, cara. E ainda assim ele sofreu racismo, né? Sofreu racismo de maneira assim severa, gritante, né? Então, assim, a interseccionalidade no sentido de que existe a discriminação por você ser negro, existe a discriminação por você ser pobre, no sentido de classe, e vai existir outros tipos de discriminação, né, como, por exemplo, você é nordestino, se você estiver no sul, né, do país, você vai sofrer discriminação, certo? É, vamos falar do teu sotaque, por exemplo, né, vamos falar dos teus hábitos, entre outras coisas. Então, né, a gente tem que saber que existe essa encruzilhada, né, ou esse complexo de opressões que vão se acumulando, né, sobre um sujeito. Né? Imagina uma mulher negra, nordestina, pobre, entendeu? Aí essa mulher, ainda por cima, ela é, sei lá, uma afetiva, entendeu? Então ela vai acumulando, né, essas opressões, certo? Ela vai sobre todos esses tipos de discriminação, em outras palavras. Então é daí que se vê a questão da interseccionalidade, certo? E o outro ponto aqui, né, que toca bastante o François, é a gente parar para entender que ele está olhando para isso tudo, não está, obviamente, utilizando esses termos, né, não vamos ser anacrônico, e ele está tentando explicar como isso acaba estruturando a nossa consciência, acaba estruturando a gente enquanto sujeito, né, que conhece o mundo, que faz parte do mundo e que transforma esse mundo. O Fanon, ele é um cara que ele está, ao mesmo tempo, em diálogo com Hegel, ele está, ao mesmo tempo, em diálogo com Marx, ao mesmo tempo, ele está em diálogo com Freud, com Jung, né, com Nietzsche, com o existencialismo do Sartre. Então, e né, com o Aimé Cacerier, entendeu? Então, ele vai, né, como posso dizer, ser influenciado por várias correntes, por várias perspectivas filosóficas. E quando ele vai pensar, olhar para a realidade e pensar a realidade, ele parece utilizar todos esses instrumentos, né, que ele acabou, de alguma forma,
assimilando, certo? Para poder analisar e criar a própria reflexão dele acerca da realidade. Então, quando ele para falar aqui, né, da questão da linguagem, ele está colocando os dois pontos de vista. Ele está colocando o ponto de vista da metrópole da França, né, que vai dizer que o cara, ele fala como um livro, né? Ele não, ele fala de uma forma culta como um livro, não fala como a gente fala no cotidiano normalmente, né? E na Martinica a galera já olha para ele e diz que ele fala como um branco. Então são duas perspectivas completamente distintas do mesmo fenômeno, certo? Que faz com que esse sujeito colonizado, diga-se de passagem, ele não seja nem o francês, né? E que é o, por assim dizer, o colonizador, mas ele também não seja nem mais o martinicano, o colonizado. Ele está ali no meio, por quê? Porque ele tentou sair da posição dele de subhumano para alcançar a humanidade. Ele tentou aprender o francês da forma mais culta possível que estava disponível a ele, para que as pessoas disserem, olha, ele sabe se expressar, esse daí é civilizado, né? Então a gente tem aqui as mesmas questões, né? Principalmente quem é do meio de filosofia sabe que não, mas ele fala inglês, né? Não, ele não fala inglês, ou fala inglês, fala quando quer, entendeu? Né? Mas o inglês dele não é tão bom assim, o listening dele é bom, não é? O speaking, né? Ele lê bem inglês, ele escreve inglês, então, isso tudo se coloca para a gente também, principalmente quando a gente acessa a academia. Eu não sei a quantas vocês estão aí nos cursos de vocês, né? Mas fala-se direto, assim, e de maneira, como posso dizer, banal, de que a gente precisa falar inglês, que a gente precisa ler inglês, a gente precisa, né, se possível, publicar e escrever em inglês, entendeu? E isso também é um sintoma, né, desse processo de colonização acadêmico que a gente sofre, tá? Que a gente precisa falar a língua dos nossos colonizadores, né, para dialogar com eles. Eles não têm que aprender o nosso idioma, né? E toda vez quando me colocam isso, eu sempre uso um exemplo de um conterrâneo nosso que você já deve conhecer, que é o Paulo Freire, né? Não é que Paulo Freire tenha ido estudar em Harvard, né? Não é que Paulo Freire tenha ido estudar nas maiores, né, universidades do mundo, mas as maiores universidades do mundo que estudam Paulo Freire, que traduziram as obras do Paulo Freire para o inglês, para o francês, para os outros idiomas. Isso porque o trabalho dele foi extremamente relevante, entendeu? Então, isso daí é como se fosse uma tapa sem mão para quem defende essa consciência de que a gente precisa, para produzir em alto nível, para produzir, né, com qualidade, produzir em outro idioma, publicar em outro idioma, né? O Paulo Freire está aí mostrando que não, tem cadra dele em tudo que é canto. Por quê? Porque todo mundo quer estudar o que ele produziu, entendeu? Me fiz entender, gente. Tranquilo, Lucas. Adam, Marisita, Vanice, querem fazer alguma questão, fazer alguma colocação? De boa, posso seguir aqui. Vocês é que dizem. Posso seguir? Fiquem à vontade, tá, gente? Podem fazer questões, colocações como o Lucas fez, muito boa, certo? Vai sempre suscitar na gente, provocar na gente reflexões, e esse é o interessante, essa troca aqui é o interessante, tá bem? Vamos lá. Né? Depois dessa parte aqui, da gente ver que, né, o metropolitano francês vai dizer que ele fala como um livro, e que o martinicano ele fala como branco, né, que e a gente precisa ter cuidado, né, o martinicano, né, porque ele é quase branco, por falar desse jeito. Aí o Fabião continua, né, na descrição. O negro chegado na França, o negro chegado na França vai reagir contra o mito do martinicano que come os R's.
né? Ele vai se reconsiderar, né? E entrar em conflito aberto com o tal mito, ou vai se dedicar não somente a rolar os R's, mas a urrá-los, espionando as mínimas reações dos outros, né? Exatamente, espionando mesmo. Escutando-se falar, desconfiando da língua, órgão infelizmente preguiçoso, vai se enclausurar no seu quarto e ler durante horas, perseverando, né, em fazer esse dicção, desculpa. Recentemente, um amigo nos contou a seguinte história. Um martinicano, chegado ao porto metropolitano de Havre, entrou no café. Com absoluta segurança, proclamou: garçom, né, garçom aqui, uma garrafa de cerveja. Temos, neste caso, uma verdadeira intoxicação. Preocupado em não corresponder à imagem do preto comedor de Eres, tinha feito deste uma boa provisão, mas não soube calcular a dosagem, né? Aqui, ó, né, no original, Garçon Univer de Bier, né? Univer de Bier. Ah, aqui. Há um fenômeno psicológico que consiste em acreditar em uma abertura do mundo na medida em que as fronteiras cada vez mais perdem importância. O negro prisioneiro na sua ilha, perdido em um ambiente sem saída, sente este apelo da Europa como uma lufada de ar fresco. Porque Caserier é preciso, porque Caserier é preciso que se diga no seu cachet do eu não sei como ler isso daqui em francês, do retour au pays natal, né? Foi magnânimo. A realidade é bem pior. A cidade de Fort-de-France é verdadeiramente encalhada. Lá, nos flancos do sol, está a cidade achatada, aspriada, tropenga pela falta de bom senso, inerte, sufocada sob o fardo geométrico de cruzes eternamente presentes, desassossegadas diante do destino, muda, contrariada, de todas as maneiras possíveis, incapaz de prosperar, com o sumo da terra, perplexa, podada, reduzida, carente de fauna e de flora. Cassivier, né? Aqui, né? A descrição que Cassirer faz não é nada poética. Compreende-se, então, que o negro, quando do anúncio da sua iniciação à França, como se diz de alguém que se inicia em algum setor da vida social, enche-se de júbilo e decide mudar. Aliás, não tenta uma esquematização, muda de estrutura sem qualquer tentativa de reflexão. Daqui, né, é aquela coisa. Então, o cara mudou e ele nem sabe por quê e nem como está mudando, né? É exatamente o que a colonização faz com a gente, né, gente? Se a gente parar para pensar. O problema é que a gente já nasceu dentro desse contexto, então a gente já normalizou tanta coisa, né? Mas é por aí, entendeu? Imagina, né, sei lá, você tentar mudar, imagina você morar num país diferente, ter que falar um idioma diferente, né? Bem isso, muito isso. Adamo, pode ficar à vontade. Oi, Eris e colegas, boa noite. Desculpa o atraso aí, a correria do dia a dia, mas é fantástico essa citação, né, que você está trazendo para nós, porque a gente observa isso no nosso cotidiano, como as subjetividades, elas acabam sofrendo esse processo de subjetivação e às vezes as pessoas não percebem, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar exemplo de pessoas que mudam no país mesmo, no Brasil, de um estado para outro e começam a reproduzir um certo sotaque que não é
da sua, né, digamos assim, da sua origem, né, do seu contexto social e cultural. Então eu entendo o que ele chama de mudança, né, esse esquema de estrutura e tudo mais, eu vejo como um processo de subjetivação, né, do indivíduo, né, que é esse processo colonial, né. Então quando o Aimé Césaire chama a atenção para essa ideia do retorno, né, a tradução mais aproximada, assim, ali em cima, esse retorno a esse país natal, ou seja, a sua, exato, né, a sua, enfim, sua origem, né, qual é a minha origem? Muitas vezes a gente não sabe, né, tem um filme na plataforma MUBI, me falha a memória agora o nome desse filme, mas é de uma cineasta, eu posso até procurar daqui a pouco aqui, compartilhar aqui no chat, mas esse filme, ele retrata exatamente a devolução de algumas peças, também não recordo agora qual é o país, me falha a memória agora também, né? Mas a devolução de algumas peças, artefatos de povos, reinos em uma determinada nação na África, em que a França acabou expropriando esses bens, né? E aí é a devolução, né? É muito doido. Tem um nome, é fantástico esse filme. E aí o filme todo, que é um filme que remonta um pouco assim a ideia desses artefatos, né? Tipo, são estátuas e tudo mais, sendo devolvido, né, para essas nações depois de quase 2 séculos, né, de expropriação, né, digamos assim. E aí é muito interessante esse filme, porque ele faz um diálogo com esses artefatos, né? Esses artefatos, por exemplo, assim, presos nos museus na França, e aí, tipo assim, meio que uma voz, assim, de fundo do silêncio, né? Esses artefatos conversando com ele mesmo, dizendo assim, vai acontecer alguma mudança, nós vamos ser deslocados para algum canto, algo parecido assim, não sei para onde que nós vamos, será que é para nossa terra natal? E aí o artefato perguntou, mas que terra natal? Nossa terra natal é essa aqui. Então, essa narrativa, né, é muito interessante, ficcional, ela apresenta exatamente essa perda de identidade. Eu acho que, não sei se caberia muito bem aqui colocar esse termo para o Frantz Fanon, a ideia de identidade, para outros talvez, mas para o Frantz Fanon não sei muito bem, né, mas essa questão da identidade é muito interessante, e esse filme, ele, de certo modo, ele acaba expressando isso muito bem, porque quando há a devolução dessas peças para essa nação, a própria juventude, e aí tem um diálogo na universidade, os jovens, eles começam a se questionar qual a importância disso para a nossa identidade, que valor isso tem? Isso não tem valor nenhum. Não, a juventude de hoje é isso. Mas aí a França está fazendo a doação, agora ela é boazinha, não sei o quê. Então, esses diálogos desse filme documentário é muito interessante para a gente pensar essa passagem que você destacou aí, né, sobre essa questão dessa mudança de estrutura aí, né, que, ao meu ver, tem a ver com, digamos assim, um silenciamento ou até mesmo um apagamento da subjetividade, que aí aqui a gente pode entender como, obviamente, entre aspas, como identidade, né? Então é muito interessante essa passagem, eu achei fantástico, e eu acho que dá para a gente cotejar aqui várias reflexões sobre isso, assim, só para também dar um pitaco. Não, muito bom o comentário. Achei bastante rico, entendeu? Depois eu quero sim dar uma olhada aí nesse filme. Já pode deixar aí no chat, ou se não, deixa lá no nosso grupo do WhatsApp, entendeu? Porque quero dar uma olhada. E é bem interessante isso daí, porque a gente vive tempos em que o Museu do Louvre foi assaltado e o museu estava fechado por conta, né, até um tempo atrás, uns dias atrás, por conta do assalto. Só que aí se falava exatamente da questão de que se a França não tivesse assaltado, né, os outros países, não haveria Museu do Louvre, né? Não haveria. Boa parte, 90% do que está ali, né, foi, né, por assim dizer, é, foi retirado de maneira não consensual, né, dos países que a França acabou colonizando. Então é bem complicado isso daí, né, essa colocação dos caras defenderem e tudo mais. E as implicações éticas de se devolver, né, esses objetos são bem interessantes.
Porque isso necessariamente não significa dizer que essas pessoas do nada passaram, né, ou que esses países do nada passaram a ser bonzinhos, né? Mas que talvez eles estejam buscando algum princípio de justiça, né, diante dos crimes históricos que cometeram, entendeu? E eu não sei também em que medida a gente pode reparar, né, todo o dano que foi causado. Tem coisas que talvez não tem como reparar, né? É algo que a gente tem que sempre parar para refletir, né? Será que a gente consegue recuperar tudo, né? Ou será que a gente não consegue, né? E aí esse retorno aí, né? O Adam já colocou aqui o link no YouTube, depois eu vou dar uma sacada, né? Então isso daqui é bem interessante, né? Adam, me diz uma coisa, tu lê francês, cara? Cara, eu leio muito pouco, assim, né? Eu estudo Foucault, assim, então a leitura que eu tenho de francês é com base no Foucault, né, assim. E, enfim, não sei... Entendo alguma coisinha, mas não entendo 100%, não sou fluente, né? Enfim, eu sou colonizado, né? Então não tem como. Não, mas me diz uma coisa, tu lê Foucault, tu consegue identificar alguma influência do Fanon no pensamento do Foucault? Olha, boa pergunta. Na verdade, eu estou aqui nesse grupo de estudo justamente por essas razões, tentar fazer essas conexões, sabe? Assim, Eris. Mas, assim, muito do que o Foucault fala, eu vejo, pelo pouco que eu tenho lido, assim, do Frantz Fanon, eu vejo uma relação, sim, né? Uma relação significativa até. Mas eu ainda não consegui estabelecer, assim, nos pormenores, como é que se dá essa relação, sabe? Mas eu consigo ver, por exemplo, quando a gente estava falando há pouco aqui, né, logo no início que eu entrei, sobre essa questão de valores que são constituídos, ideias de verdade, isso tudo, né? A gente pode pensar também com Foucault e até o próprio Nietzsche, né? Na verdade, Foucault ele nas suas análises, né, sobre o saber e consequentemente sobre o poder, elas só foram possíveis de certo modo a partir da influência de Nietzsche para o Foucault, né, sobre essa perspectiva dos regimes de verdade, o que vai ser os regimes de verdade, né, fazer essa tanto é que ele emprega, né, na sua metodologia de pesquisa e tudo mais, essa ideia de genealogia. O Francis Fanon, ele tá nesse contexto, de certo modo, né, mas aí eu ainda não consegui estabelecer essa linha entre os dois. Eu sei que uma das coisas também, não sou me debruço sobre essa pesquisa, sobre a questão dos saberes psis, né? E o Foucault, ele se dedica também a fazer toda uma discussão, uma análise, pesquisa sobre as ciências psis, como a própria psicologia, a psiquiatria, né? Boa parte, ele dedica um curso, por exemplo, à psiquiatria, né? Enfim, escreve a sua tese sobre a história da loucura e tudo mais, mas para dizer que o Foucault ele se interessa por essas questões e que, de certo modo, vai contribuir mais à frente para o que vai ficar popularmente conhecido como a reforma da psiquiatria, ou melhor, a reforma antimanicomial, né? Em que o Francis Fanon ele é um grande tributário também dessa discussão toda, né? Então, assim, eu não tenho muita leitura sobre esse debate todo, eu tenho uma vaga noção, assim, e eu estou aqui no Fanon aqui justamente para tentar fazer essas conexões, né, assim. Bem interessante saber disso. Mais à frente a gente vai ter alguns capítulos que vai, né, proporcionar. Para além disso, existem outros textos do Fanon, como os escritos psiquiátricos, que ele vai ter, sim, essa pegada diferenciada sobre a questão, né, da alienação, né? Alienação que seria a pessoa que né, acometida por algum tipo de patologia, né, psicológica e tudo mais. Então, até o método de tratamento, o método de relação e né, já é diferenciado aqui no Fanon, né, quando ele vai lá para, aí é quando ele já sai da França, já vai para a Argélia e tudo mais, né? Mas é bem interessante porque foi exatamente por aí que eu pensei algum tipo de conexão, mas eu não sei porque eu sou alguém que é leigo em Foucault, tá? Sabia da questão do método genealógico por conta que eu gosto bastante do Nietzsche, sou muito, eu já fui muito, muito, muito leitor mesmo assim do Nietzsche, e né, eu sabia que ele acabou influenciando Foucault entre, né, tantos outros pensadores e pensadoras
né, do século XX ali. Mas é bem interessante, certo? E Lucas e Marisita, sintam-se à vontade a participar, tá? Pode ficar à vontade para comentar aqui no chat, para levantar a mão, certo? Fazer questões, a gente está aqui para isso. Perfeito? Ah, seguimos? Aqui? Seguimos, vamos lá. Existe nos Estados Unidos um instituto dirigido por Pierce e Willison, o Centro Peckham, Peckham. No âmbito das pesquisas ali desenvolvidas, esses autores provaram que existe nas pessoas casadas uma modificação bioquímica e, ao que parece, identificaram a presença de determinados hormônios no marido de uma mulher gestante. Também seria interessante, e certamente aparecerá alguém para fazê-lo pesquisar as desorganizações é isso mesmo, humorais bruscas do negro quando de sua chegada na França, ou simplesmente estudar através de testes as modificações do seu psiquismo antes de sua partida e um mês depois de seu estabelecimento na França. Há um drama no que convencionou-se chamar de ciências humanas. Devemos postular uma realidade humana típica e descrever as suas modalidades psíquicas, levando em consideração apenas a ocorrência de imperfeições, ou, ao contrário, devemos tentar, sem descanso, uma compreensão concreta e sempre nova do homem. Questão importante, tá? Aqui, né? Não, vou até aqui sublinhar, marcar. Eu acho que eu já fiz isso no último vídeo, mas, né, já fica aqui sublinhado, marcado, né? Há um drama no que convencionou se chamasse de ciências humanas. Né? Ciências humanas, então, significa que a gente tem, né, várias ciências aqui para estudar isso que a gente chama de humanidade, mas haveriam várias humanidades, né? Devemos postular uma realidade humana típica e descrever as suas modalidades psíquicas, levando em consideração apenas a ocorrência de imperfeições, ou, ao contrário, devemos tentar, sem descanso, uma compreensão concreta e sempre nova do ser humano. É uma boa questão, tá? Porque se a gente, né, diz que é sempre a mesma coisa, a gente está meio que uniformizando, né, tornando uniforme tudo isso que a gente chama de ser humano, né? E matando a pluralidade e a multiplicidade que existe em ser humano. No entanto, né, a gente vai ter que sempre ter uma compreensão nova, concreta disso daí que a gente chama humanidade, né? Então, é uma questão boa para a gente falar, né, para a gente refletir sobre isso. O próprio Foucault, né, trazendo, daí de repente a gente pode já começar a fazer algumas conexões sobre isso, porque o próprio Michel Foucault, ele problematiza essa ideia de ciências humanas, né, lá no icônico As Palavras e as Coisas, né, ele levanta essa questão, o que é essas ciências humanas? O que é isso? O que é essa ciência sobre o humano? Como assim? A gente é objeto e estudo de nós mesmos? Como é que é isso, né? Então, essa pergunta, né, que o Fanon faz, né, essa provocação, na verdade, né, que a gente tem que tentar entender sempre essa ideia de homem, né, de ser humano, ou de sujeito, que é um sujeito de conhecimento, e que é um conhecimento que se volta para si mesmo, como é que é isso, né? Então, eu acho isso fantástico, que quando ele coloca isso na perspectiva até das ciências né, psíquicas, aí como ele está destacando, né, tem a ver exatamente com a gente problematizar esses saberes que são instituídos, né? Talvez ele não seja aqui, né, digamos assim, destacar aqui referências ao Foucault, mas isso é muito Foucaultiano, né, de certo modo, essa ideia de problematizar o que é as ciências humanas, né?
Isso, né? E assim, é bem interessante, porque, ao mesmo tempo, o Fanon está colocando a questão do que é o ser humano, né? Que vai remeter diretamente ao humanismo, né? Que ele vai ser crítico e depois ele vai propor como uma espécie de novo humanismo, entendeu? É sempre complicado porque a gente está flertando com a ideia de universal do ser humano. E muitas vezes essa ideia de universal do ser humano se mostrou é, fundamento para discriminação, né? Então, o Fanon, ele é um dos caras que talvez ele esteja falando isso muito é, nessa colocação de, olha, temos uma ideia aqui do ser humano, mas será que ela corresponde mesmo a todos os seres humanos? Que é muito, né, do que o Foucault também faz. E aí é que tá, como é que eu posso ter ciências humanas sobre, né, diversos seres humanos ou diversas concepções de seres humanos, né? Talvez seja um ponto bem interessante aí de intersecção entre os dois, né? De encontro aí na reflexão entre o Fanon e o Foucault. E até mesmo com Nietzsche, né? Se a gente parar para pensar que as ciências humanas, o que vai ser considerado as ciências humanas e todas as suas áreas, né? Que se lançam como áreas científicas, né? Elas fazem nada mais, nada menos que estabelecer, criar discursos, né? Discursos esses que visam dominar um determinado objeto, um determinado fenômeno. Então, a gente está falando de conceitos, né? Se a gente puder colocar nesses termos mais nietzschianos. Conceitos que a gente cria e simplesmente a gente se esquece que a gente criou esse conceito, né? O Nietzsche ele tem uma metáfora algo parecido com isso, né? Sobre uma ideia mais ou menos, acho que é elefante, algo assim, é que a gente cria o elefante, o ser humano cria o elefante e aí ele esquece que ele criou o elefante. E aí esse elefante, ele um belo dia, ele aparece escondido no arbusto. E aí a galera fala, olha, o elefante, e aí começa a criar, ressignificar aquele conceito de que ele esqueceu. As ciências humanas fazem isso, né? E são saberes que se voltam para analisar o ser humano, né? A realidade humana, e que é exatamente o que você está falando, né? Essa ideia de universal. Que universal é esse? Né? Então, assim, como é que a gente pode simplesmente olhar para um indivíduo e dizer, se a gente para... Aí vamos voltar até com os clássicos, né? Da modernidade, da filosofia, né? Muitos, né, contratualistas, John Locke é um exemplo disso também, né? Quando ele olha para a América, ele acha que aqui na América, entendeu? As pessoas precisam ser, né, humanizadas, né? Então, as ciências humanas, você está falando, cria esses discursos científicos sobre um pseudo-saber sobre o ser humano. E esse pseudo-saber, ele visa dominar o indivíduo, né? Eu acho que essa é a grande sacada. Eu acho que o que o Fanon está fazendo aqui é tipo assim, ei, vem cá, te liga aqui, filhão, entendeu? Não é bem assim, não. Te acorda que as ciências humanas, elas não é tão neutra assim, entende? Então, eu consigo ver relações aqui, mas ainda para enfatizar isso, né? Claro que o Fanon, pelo que eu vejo aqui, ele coloca de uma maneira muito própria, né? Mas eu vejo uma conexão com Foucault, com Nietzsche e todos os intelectuais que estão nessa esteira de problematizar o que é essas ciências humanas, né? Esse cientificismo. O próprio Nietzsche criticava isso, né, o Erison, sobre a ideia desse cientificismo, né? Sim, sim, sim. É porque também era uma forma de niilismo, né? O Nietzsche ele tinha o niilismo como Exato, exato. um grande inimigo da gente poder afirmar a vida, né? Seja o niilismo reativo, ativo, negativo, né? É, ele era uma forma de fazer com que a gente saísse da vida, né? Que a gente se desligasse da vida. E para o Nietzsche, a vida é aqui e agora. Né? Não existe outra coisa para além do aqui e agora. Né? Isso é bem interessante. Né? E O olha, amor fati, né? O amor fati, é mal exato. que está posto aqui. E olha que interessante, né? Assim, trazendo aqui para a letra do texto, né? Quando ele fala assim, há um drama. Se a gente para pensar, aí vamos sair um pouco do texto, mas quando o Freud vai falar do mal-estar da civilização, talvez seja, aqui também tem uma influência freudiana aqui, né? Porque esse mal-estar é exatamente esse drama, se a gente parar para analisar, né? Veja,
são ciências que vai descrever as modalidades psíquicas a partir das imperfeições, ou seja, quem é louco, quem é histérico, elas vão enfim, descrever, né, fazer a anamnese, né, os exames dessa galera toda, para, enfim, né, teorizar sobre ela, ou simplesmente a gente vai olhar para o ser humano como ele é, né, sem buscar uma compreensão concreta, porque o inconsciente ele tem algo bem parecido com que o Schopenhauer e o Nietzsche vai chamar de vontade, né? E aí tem várias, né? Aí vem a questão dos termos, dessa vontade, que é esse impulso instintivo, que o Freud vai chamar de pulsão, de vida ou de morte, e por aí vai. Mas para não viajar muito, talvez a gente possa analisar esse drama, que não é só um drama para as ciências humanas, né? Para a gente pensar um drama para a própria humanidade, né? O que é ser humano, né? A gente pensar nessa perspectiva, né? Sim, sim, sim. Sabe qual é incrível? É que ainda assim a gente muitas vezes, né, parece estar sempre flertando com a ideia de universal, com a ideia de imparcialidade, né, a ideia de natureza humana. Isso e essa metafísica é o talvez é o que foi responsável por gerar, né, grandes atrocidades na história, né? Quando você para, por exemplo, para olhar o que está no fundamento, né, por exemplo, do próprio colonialismo, né, e até mesmo do nazismo, do fascismo, está isso daí, né, a ideia de ser humano superior, não do Nietzsche, diga-se passagem, Nietzsche não, uma coisa que não dá para acusar do Nietzsche é dele ser nazista, fascista, entendeu? Porque ele tinha horror a ideologias de massa. O super-homem não era aquele que né, tá no meio da massa e tudo mais, a ideologia de rebanho. Nietzsche odiava isso, né? Mas a ideia de que existe, né, uma essencialização, né, do que é ser humano e até mesmo algo que é superior, né, tá na base de tudo isso. Senão não haveria um processo de colonialismo que a gente sabe que tinha assim, um viés econômico gigantesco, mas que precisava de uma justificação, e a justificação era tipo, vamos levar a civilização à barbárie, né? Vamos levar os bárbaros, o que a gente tem de civilizar, né? E isso tem a ver até com esse próximo parágrafo aí, né, o Eris, assim, Uhum. quando ele vai no final aí do parágrafo, que toda aí vamos, né, como você falou, esse essencialismo universalista, né, que vai levar exatamente essa ideia desse narcisismo que ele fala, né, que é esse narcisismo que acha que existe o eu racional, né, detentor de toda a verdade, e existem os animais no qual a gente vai dominar, né? Então, o que ele chama aí. E o que é legal, o que ele chama a atenção, bem parecido com Nietzsche, sobre essa questão da importância da afetividade, né, das emoções, né? Então, esse segundo parágrafo tem a ver com isso, assim, eu consigo, né, ver isso, assim, né? Sim, 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 sim. É esse ponto todo, certo? A gente precisa dar uma avançada na leitura, obviamente, para tocar nesse daí com mais profundidade, principalmente a questão do narcisismo, né? Ele vai falar de um duplo narcisismo mais à frente. Acredito que não nesse capítulo, mas mais à frente. Mas é isso que se coloca. Porque muitas vezes, né, essa ideia de ser humano, de humanidade, já estabeleceu o padrão, já está aí em operação, entendeu? E aí talvez seja isso que o Fanon está tentando pontuar ali, né? Olha, ele tem uma forma de se falar humano civilizadamente, né? Que é falar o francês. Tem uma forma de se falar humanamente, por assim dizer, né? E aí é como se tipo tudo fosse sobre isso, né? Sobre esse ser humano ideal que foi construído pela metrópole, entendeu? E tudo aquilo que se distancia ou se diferencia um pouco disso acaba sendo menos humano, né? Então, daí esse narcisismo, né? Tudo é sobre isso, né? E tem que apontar para ali. E mesmo que você não consiga ser por conta das, né, condições que já estão dadas biologicamente, né? É o máximo que você vai alcançar ali. Então, você vai ser um quase humano, né? Quase
sendo tratado assim, dessa forma. Punk, né? É o que a gente tem, né? Sabe qual, o bom é que essas questões elas chegam até os nossos dias, né? Elas acabam nos remetindo até ao modo como o próprio Estado acaba tratando, né, algumas pessoas enfim, alguns locais, de algumas localidades das cidades, né, as periferias, por assim dizer. Elas não são sempre tratadas como humanas, né, mas como quase humanos, ou pouco menos do que um ser humano, né? E aí os seus direitos são negligenciados ou são violados mesmo, como se ele não fosse um sujeito portador de direito, né? Então é algo que a gente tem que sempre também parar para refletir. É bom que isso sempre sai, traz muitas pontas, né? A reflexão do Fanon, e ele escreve bem para caramba, na minha opinião, obviamente, né? E aí, avançamos na leitura. Querem colocar mais alguma coisa? Lucas, Marisita. Lucas, fique à vontade. Sobe um pouquinho aí para eu ler de novo Ah, sim, e sim, sim. falar sobre o texto. Aqui, mais Que tá um acima. drama, né? Isso aí tá bom. Eu acho que até Marisita pode falar sobre isso, né? Porque vou falar sobre uma questão de letras, né? Que Fanon tem uma escrita muito específica, né? Ele usa muito pergunta retórica, que nem tem na parte do texto grifado. No parágrafo embaixo, ele fala sobre amor, né? Que o homem não pode amar depois de uma certa idade. E depois de 49 anos ele vai voltar a amar. É como se ele estivesse marcando o momento que a pessoa estivesse vivendo, sabe? Ele estivesse tentando desenhar, para deixar bem explícito quando pode acontecer essa questão da relação da pessoa. E na questão no final do parágrafo diz, né? Ao contrário, devemos tentar, sem descanso, uma compreensão concreta e sempre nova do homem, né? Eu acho que essa questão do homem não poder amar depois dos 29 anos é muito sobre isso, né? Sobre essa compreensão nova do homem, constante, assim, sabe? Porque, obviamente, não é isso que ele quer dizer, ele não quer acabar com o amor, mas ele quer compreender essa questão da idade, né? Porque muita gente acha que até uma certa idade acabou o amor, que a paixão é coisa de adolescente, que você fica adulto e sem risadinha, sabe? Não pode mais ser mais flexível com o amor. E aí ele tá meio que testando o limite disso, sabe? Se a gente for tentar ver essa compreensão fechada e nova, qual a idade fechada disso, sabe? Como é que demarca esse sentimento? Acho que ele está tentando falar que não tem como demarcar, é uma coisa muito mais maleável do que a gente tenta perceber, sabe? E aí, até no final, né? Todas essas pesquisas contribuem para não sei o quê. Eu acho que é outra ironia dele, né? Porque não tem como. Essa pesquisa é uma compreensão concreta, como ele falou antes. Que é a mesma coisa que ele perguntou, sabe? Ele repete muito nos textos. No sentido bom. Tem gente que repete e fica ruim, mas ele repete e fica bom. Porque ele dá várias visões sobre o que ele repete. Eu acho que no sentido dele apresentar essas pesquisas é porque ele fala que apesar das pesquisas, essa linha concreta é muito maleável, sabe? Só de imaginar que aos 29 anos o homem não pode mais amar, é difícil assim da gente se colocar no lugar disso, sabe? É, assim, é bem interessante porque a gente tem grandes autores, grandes pensadores e pensadoras que tornam o amor seu objeto principal de reflexão. A exemplo da Bell Hooks, a exemplo do brasileiro Renato Nogueira. E, assim, diversos autores, poetas, né, diversos pensadores, no caso, filósofos, refletiram sobre a questão do amor. É uma propriedade humana, mas, ao mesmo tempo, ela também é uma propriedade dos animais, né? E é interessante a gente falar sobre essa questão. Se a partir dos 29 anos não pode mais amar, né? É preciso esperar aos 49 para a sua efetividade reapareça.
sentimos o tapete ser puxado. Eu não sei. Assim, eu teria que pesquisar mais sobre isso, mas eu acho que não existe uma idade, né? Tanto para o amor conjugal quanto para outras formas de amor, entendeu? Que existam, né? É, então, assim, eu não sei onde o Fanon, eu tenho que ser sincero, eu não sei onde o Fanon quer chegar com essa reflexão, com essa linha aqui, né? Não, 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 eu não sei como o que é que ele quer colocar com isso, né? Afinal, né? Existe mesmo né? Isso daí, ou ele só está puxando algo e, né? Querendo debater aquilo, querendo criticar o que está sendo posto. Adamo. Então, aí a gente volta exatamente aquele sobre a ideia da subjetivação dos indivíduos, né? Eu acho que tem a ver com isso, sabe? Porque o que o Lucas falou, né? Não existe uma idade específica para dizer quando começa um determinado tipo de sentimento e quando acaba, né? A gente pega, por exemplo, a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Segundo o Max Weber, existe um perfil, né? Existe um valor moral ali por trás de quem deve ser o indivíduo, né, constituído dentro dessa sociedade moderna, né? E isso não fica só restrito ao campo da teoria social, enfim, né, mas também filosófico. Por exemplo, nesse parágrafo aqui, que a gente está parado aí, ó, quando lemos, tal, né, ele vai mais à frente, lá no finalzinho, se você colocar aí, Welles, pra Agora, gente. agora. Aqui. Aí, ó. Ah, cadê? Peraí, acho que passou, hein? Não, é aí mesmo, pronto. Ele vai isso, nesse ponto aí, né? Mas aí mais à frente, no fim das contas, tá vendo, ó? No fim das contas, isso daí, a partir daí. Quer que eu leia? Quer que eu leia? No fim das contas, assumo plenamente meu narcisismo e rejeito a estupidez daqueles que querem fazer do homem um mero mecanismo. Pronto, essa Debate, palavra, eu acho que só até aí, assim, é exatamente isso que eu acho que ele está trazendo à baila da discussão, que é o quê? Veja, quando a gente fala de humano, do que é o ser humano, qual é a natureza do ser humano? Por exemplo, eu vejo até uma certa ironia quando ele coloca aí mecanismo, né? O que se te lembra, Eris? O ser humano, o homem como mecanismo. O que se te lembra? Puxei na filosofia. né? Vai remeter diretamente ao Descartes, né? Pronto, Ao entendeu? Então, cartesianismo ali, cara, eu à bati o nova olho realidade. nisso. Exatamente. Eu bati o olho nisso e falei, pronto. Tá aí, ele está exatamente tecendo críticas à sua maneira aqui, como se fosse assim, duas maneiras, né, de vivenciar a sua subjetividade. Aquela que é vivida por meio das emoções, que não tem uma idade específica, por isso que no parágrafo anterior ele vai falando, né, do homem que começa a amar com os 29, não sei o quê, né, e aí em seguida ele precisa esperar até 49 para poder ressurgir. É como se tivesse uma idade específica, um projeto de sujeito moderno, em que, né? Então, por isso que ele faz essa provocação e ele diz: olha, se o debate não pode ser aberto no plano filosófico, aí ele diz: então a gente precisa ir para a psicanálise. Porque no plano filosófico existe o quê? Discursos enraizados. Existem discursos enraizados sobre o que é o sujeito, que é esse sujeito em que a sua subjetividade, de certo modo, ela acaba sendo assujeitada a esses desígnios, a esses conceitos, a esse cientificismo da época. Né? Então ele fala assim, não, vamos começar a fazer essa análise, já que na filosofia não vai ter muito espaço para isso, embora seja um campo aberto, né, como ele se refere, mas cada um está aí criando os seus conceitos sobre o que é a humanidade, o que é o sujeito, né, a razão, né, mas aí vamos pensar, aí a tradução que tem aí tá derrotados, mas a tradução que eu tenho aqui dessa Dalbu, né? Exato, a tradução ele vai falar de vamos voltar para a psicanálise, essa aí, exato. Tô com Vamos ela voltar aqui, para a deixa eu dar até uma olhada. psicanálise, né? Ele diz assim, ó, psicanálise, ou seja, né? No lugar que ele vai falar de plano da existência dos derrotados, ele vai falar de falhas, né? Então ele diz o seguinte, ó, consinto em levá-los, com base nessa tradução, tá?
consiste em levá-los ao da psicanálise, isto é, abre aspas, das falhas, fecha aspas, no sentido em que se... Desculpa, Oi? continuando. No sentido em que se diz que um motor tem falhas. Então, veja, vou partir das falhas, que são exatamente esses traumas, né? Que aí ele está dizendo que é derrotados, né? Que exatamente esses traumas, essas compulsões, né? Enfim, esses recalques que os indivíduos têm, e aí para pensar também a repressão que o próprio indivíduo, né? O indivíduo colonizado acaba tendo, né? Então, aí voltando lá à discussão do M. César, né? Quando ele começa lá no alto falar que o indivíduo, ele se esquece a sua origem natal, da onde que ele veio, tem a ver exatamente com a repressão da sua identidade, penso eu, mas ao mesmo tempo eu penso como se fosse uma espécie de um... Por que ele fala drama, né? Que é esse mal-estar. O que é o mal-estar, segundo Freud? É que a gente tem que aprender a lidar com os nossos recalques na nossa civilização. E isso é um drama, porque quando a gente amplia isso para a discussão, ou melhor, a gente maximiza essa discussão para os países colonizados, para os sujeitos, os indivíduos colonizados, esse indivíduo que diz, não, agora, por exemplo, um exemplo bem prático, né? Minha irmã nasceu no Acre, norte do país, e foi morar no Rio Grande do Sul. Em pouco menos de 2 anos, a minha irmã já estava falando bate. Eu falei, que diabo é isso, cara? Né? Ou seja, a pessoa esquece a sua identidade. Mas eu percebo que quando o Fanon, ele chama atenção, e aí ele faz essa discussão com o Ami Césaire, de que o indivíduo colonizado, ele transforma, não porque ele quer, mas porque ele vai, de certo modo, se permitindo colonizar a sua subjetividade, que ele esquece sua raiz, ele acha que ele está tendo uma certa autonomia, ele acha que está tendo uma nova identidade. Tá? Por outro lado, isso revela um sintoma de um recalque maior, que é uma repressão. Né? Então, por isso que ele diz aí, né? O ser humano, ele acaba sendo capitulado, né? Essa ideia de homem, ele é capitulado. E por que ele é capitulado? Né? Porque ele não percebe isso. Né? E eu acho muito interessante ver essa discussão que o Fanon faz, porque para mim, eu não conseguia dimensionar isso no Fanon, confesso a vocês. Já tive leituras assim, muito rasas do Fanon, mas vendo isso, eu consigo ver tipo, se o Fanon estivesse gritando, sabe? Assim, ei, velho, ó, beleza, os caras estão lá no divã, na França, indo lá para a sessão, lá com o Lacan, aquela coisa toda, mas a gente está aqui e a gente acha que a gente indo para a França, se consultar com o Lacan, a gente está, de certo modo, a gente está emancipando a nossa subjetividade, mas não está não, velho, não está não, entende? Acorda aí, te liga aí, entende? Eu vejo, assim, não sei se eu estou saindo muito, assim, do que o Fanon está querendo dizer, ou se eu estou cometendo também aqui certas heresias pelo que o Fanon está dizendo, mas tá me vindo essa chuva de ideias, né? Não sei se para vocês faz algum sentido. Faz sim, e assim, eu acho que você enxerga muito mais, né, do que eu consigo enxergar nesse momento, ok? É bem interessante, porque aqui, deixa eu só colocar esse ponto, que é o ponto da tradução, né? Ele coloca aqui, no plano da existência dos derrotados, e aí ele coloca uma nota de tradução, certo? A nota diz o seguinte: essa passagem foi simplificada pela presente tradução, devido a um jogo de palavras intraduzível utilizado pelo autor. No original, Fanon refere-se aos rates, né, rates, no sentido de pessoas derrotadas. No entanto, em francês, essa expressão é uma metáfora mecânica. Originalmente, rate é a falha em um sistema mecânico, arma de fogo ou motor de explosão. Por extensão, o termo é usado para pessoas mal-sucedidas na vida. Literalmente, a frase de Fanon deveria ser traduzida assim: no plano da psicanálise, ou seja, no dos falhados, entre aspas, no sentido usado, né, quando um motor tem falhas. Que é exatamente o que ele coloca aqui, né? Um motor tem falhas. Exato, e aí é até interessante, né, Eris, assim, foi importante você também pontuar essa questão da tradução aí, porque, veja, o cara que
enfim, esqueceu as suas raízes, né, vamos dizer assim, nesses termos, voltando ainda àquela citação, né, indireta que ele faz ali do Aimé Césaire, né, ele esquece o seu país natal, ele acha, né, que, enfim, está na França, está, enfim, participando das aulas, conferência com esses intelectuais que estão pensando no mundo, ele acha que ele está emancipado, entende? Mas ele apresenta falhas, e essas falhas, elas se manifestam como sintomas. Por isso que ele diz, é um drama, velho, é um drama. Porque é um drama em que o indivíduo ele não percebe, né? E aí a gente pode pensar vários exemplos que de certo modo, a psicanálise traz, né? Ah, nunca dou certo com alguém, né? Já namorei com, não sei, tive vários casamentos, casei com várias pessoas, e eu nunca entendo por que as pessoas não... Enfim, a pessoa nunca entende que é com ela o problema, que está nela, ela não consegue fazer uma autoanálise, né? Ela sempre joga para o outro. Então, por exemplo, o fato de ir para a França, estar no meio dos intelectuais, estar frequentando as academias e tudo mais, a pessoa acredita que ela, né, conseguiu se emancipar e que esse discurso academicista, né, que é o filósofo de gabinete, né, vai, pelos escritos dessa pessoa, vai conseguir emancipar, e a pessoa ainda questiona. Eu não entendo por que as pessoas na Argélia, ou seja, em qualquer outra nação, na África, não consegue perceber as correntes que colonizam, né? Enfim, né? É muito fácil falar nisso, né? É muito fácil, por exemplo, eu que estou na região norte do país, na região amazônica, alguém que está no sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, tecer comentários sobre a Amazônia. Vem perguntar se essa pessoa já veio na Amazônia. Ela não faz ideia. Né? Por exemplo, aqui no Acre, só para dar um exemplo, as pessoas têm, é muito comum as pessoas associarem que aqui não existe rede elétrica, não tem, enfim, né, só tem, e aí, abre aspas, né, só tem índio, né, fecha aspas, né, a gente anda com onça, essas visões de que quem está de fora não consegue ver, né, e eu acho que é essa tensão que o Fanon chama atenção, né, e o que você falou, né, isso também nos encontros, né, eu acompanhei no YouTube, sobre essa questão da máscara, né, a ideia da máscara branca, né, né, peles negras e máscaras brancas tem a ver com isso, né? O cara, ele conseguiu, e é como se fosse aí, para, né, cometer um erro crasso aqui, né? Até fazer uma conexão, porque com o conceito que a Scarlett Martel tira, né, e diz que é do Nietzsche e tal, mas ninguém entende muito bem, que é o famoso o eterno retorno do mesmo, que é uma visão dela, né? Essa ideia do eterno retorno do mesmo. O Nietzsche fala eterno retorno, mas ele não aprofunda isso, né? Aí vem a Scarlett Martel e fala desse eterno retorno do mesmo, né? Para fazer essa brincadeira assim, conceitual e trazer para a discussão. O Fanon, ele conseguiu, né, sair do seu local, mas prontamente ele percebeu, né, que ele necessitava voltar, né, para perceber o próprio processo colonial, né, e isso é muito interessante, e que é o contexto em que penso eu, né, o leitor subversivo, ele apresentou aqui uma leitura muito assim, profícua sobre o Fanon, sobre a biografia dele, eu achei fantástico isso, mas que vendo os vídeos, né, do YouTube, deu para perceber em que o Fanon era um cara que ele se deparava com vários intelectuais da mesma naturalidade dele, em que esses intelectuais pareciam, enfim, descrever um universo colonial que para o Fanon não fazia sentido. Né? Então, eu acho que essa metáfora das máscaras, pele negras e máscaras brancas, eu acho isso fantástico, e tem a ver exatamente com o que a gente está discutindo aqui, sabe? Sim, sim, sim. É por aí, é exatamente por essa linha de raciocínio, certo? Eu olho pro Fanon, e ele é um cara que, né, devido a tudo que aconteceu na vida dele, lutou lá na Segunda Guerra Mundial, sobreviveu, né, graças a isso conseguiu ingressar, né, foi lá para Sorbonne, foi para Paris, e não conseguiu, né, se adequar, e aí saiu de lá e depois foi para Lyon, né? Em Lyon, ele vai ter contato com os cursos do Merleau-Ponty, se eu não me engano, né? Mas ele também vai conhecer o Sartre, a Simone de Beauvoir,
né? Então ele vai dialogar com esses intelectuais, ele vai ver que eles têm uma concepção de realidade, de mundo completamente distinta, exatamente por eles nunca terem sofrido, né, ou passado pela experiência do colonialismo, de ser colonizado, né? E o Fanon, por ter essa experiência, ele vai ter uma compreensão completamente diferente do fenômeno, ou por assim dizer, uma compreensão, né, completamente distinta de mundo. Então, é muito interessante a gente parar para notar sobre isso, porque ele é um cara que é um intelectual, né? Mas eu posso dizer que ele é um intelectual marxista no sentido de ele colocar em prática tudo aquilo que ele pensa, né? Tudo isso que você vai ver aqui nesse projeto que está em Pele Negra e Máscaras Brancas, depois vai se perpetuar na vida dele enquanto, né? Médico psicanalística dentro de hospitais psiquiátricos, enquanto revolucionário na Argélia, certo? Que vai ali lutar dentro da guerra da Argélia, também de libertação, certo? E que vai, em meio a isso, tentar trazer, né, uma concretização desse projeto filosófico dele, né, que é filosófico, é psicanalítico, né, de mundo. Então, vai entrelaçando, né, essas várias correntes, perspectivas com qual ele dialoga. Entendeu? É por isso que quando eu olho para ele, eu vejo um cara extremamente rico, velho. Rico no sentido conceitual da palavra, né? Foi muito bom a tua colocação, Adam, e que contribuição tu tens dado, entendeu? Porque existe muito, como posso dizer, muito a ser dito do Fanon e muito a ser compreendido, certo? O qual eu ainda não alcanço, entendeu? Eu leio o Fanon já faz o quê? Uns 5 anos, 6 anos, eu acho, né? E cada vez que eu leio, eu consigo alcançar alguma coisinha a mais. Mas quando vem alguém que leu outras, né, ou teve outras influências filosóficas e traz isso daí, é bem interessante, ok? E E o aí que, é que tá. e o que é o bacana, né, Eris, do Genefil é isso, né, cara, Sim, assim, sim, sim. né, que é permitir esse fluxo de ideias, né, de pensamentos, a gente reunir a galera do Brasil inteiro, né, para a gente poder discutir isso, né, que talvez nós não teríamos espaço num modelo burocrático, acadêmico, não que o acadêmico ele não seja importante, Sim. sempre foi, sempre será, com as suas devidas ressalvas, né, mas é para a gente poder pensar, né, a importância desses espaços, né? Imagina, você está aí na sua localidade, eu estou aqui em outro fuso horário, aí já deve ser o quê? 9 e pouco, aqui ainda é 19h32, ou seja, se você vier para o Acre, você, Lucas, Marisita faz parte do grupo do Foucault, né? Eu sempre costumo brincar lá, em que o bacana de vir para o Acre, se você sai de Brasília à meia-noite, você ainda chega no Acre às 10, né? É uma coisa assim, né? Nossa. Por causa do fuso horário, né? Tipo, o fuso horário. Aliás, você sai meia-noite, você chega meia-noite aqui, né? Como é que é isso, assim, né? É uma coisa que dá um nó na nossa cabeça, né? Mas é isso, assim. Eu também tenho uma leitura muito pequena do Fanon, mas eu vejo ele com um potencial significativo, até para pensar o meu próprio contexto, sabe, Eris? Assim, porque eu penso assim, toda vez que eu participo de alguma discussão, ou até que mesmo pelo Genefil, congressos que tem a oportunidade de a gente participar de maneira remota, e quando eu digo que eu sou do Acre, das duas umas, as pessoas já baixam o óculos e falam assim, o Acre? O Acre existe? Né? E a outra é sempre me confundir, o Acre é o Adamo da filosofia, que tem um Adamo, na verdade tem dois Adamos na filosofia, é como se fosse quase um raio no mesmo canto, duas vezes, né? Tem um Adamo na filosofia, dois na filosofia, melhor dizendo, e tem, entre esses dois, um desses Adamos também é estudioso de Foucault, então é uma coisa assim, paradoxal quase para mim, né? Mas para dizer que quando eu falo assim do Acre, da região amazônica, as pessoas olham exatamente com esse olhar estranho, em que o Fanon, quando ele fala assim, o negro quando chega na França, né, aí nesse último parágrafo, né, ele se vislumbra, né, e eu vejo, por exemplo, algumas pessoas no meio acadêmico, e sobretudo na filosofia, isso é muito comum, olhar para grandes centros, né, filosóficos, aí quando a gente pensa em centros filosóficos, a tendência é sempre pensar na USP, né,
Mas as pessoas esquecem, por exemplo, que o Luiz Gama, né, ele não conseguiu entrar na USP, né? Mais recentemente, uma pessoa entrou pelo programa de cotas, né, pela política de ação afirmativa de cotas, uma pessoa negra, e a pessoa simplesmente ela foi indeferida porque não considerava ela negra, né? Enfim, então, assim, vejo que esses grandes centros, eles reproduzem um discurso de colonizador mesmo, né? Então, eu que estou nessa realidade, eu percebo, não que seja uma leitura que eu tenho de Fanon, longe disso. Minha ideia aqui no grupo é exatamente poder potencializar isso e com quem tem leituras, aprofundar isso, mas pensando, né, da onde eu estou. Porque, veja, eu estou no Acre e no local onde eu estou eu consigo visualizar o Brasil, do mesmo modo como você está aí, você consegue visualizar o Acre, né? E aí o que, que a gente ganha, o que, que a gente perde? E se a gente cai nesses binarismos, né? Verdade, não verdade, né? Razão e desrazão, a gente tende a exatamente reproduzir esse discurso colonialista, né? Exatamente, perfeito. Entendeu? E, assim, é muito bom que você tenha colocado isso, certo? Porque talvez seja uma coisa que o Fanon traz, que ele talvez esteja tentando aqui desconstruir ou criticar mesmo. Né? Essa questão do discurso binarista, né? Essa questão de que existe um centro e existe uma periferia, no caso, existe uma metrópole e existe a colônia. Né? Então, isso tudo ainda se repercute, porque a estrutura da nossa sociedade ela continua sendo colonial, certo? E mais do que isso, a mentalidade das pessoas, entendeu? Ainda é uma mentalidade colonizada. A gente ainda pensa enquanto colônia do mundo. A gente brasileiro, né? Eu falo isso direto, cara, direto. A gente espera que um gringo, que um europeu, um norte-americano venha aqui dizer para a gente o que a gente tem de bom para a gente começar a dar valor. Entendeu? Isso a respeito de arte, isso a respeito de atletas, isso a respeito de intelectuais, isso a respeito, né, de diversos fatores que a gente é incapaz por nós mesmos de reconhecer, entendeu? Que é bom e de valorizar, certo? E é isso. E isso está diretamente ligado ao fato, ao modo como a gente faz filosofia, academicamente falando, certo? Dentro do Brasil. Concordo com você, a academia é extremamente importante. Não tiro um ponto disso daí, é extremamente importante, é relevante demais. Mas a gente precisa repensar esse modelo acadêmico. A gente precisa revisar isso daí, certo? Porque senão a gente vai se resumir enquanto profissionais de filosofia que comentam o que outros países colonizadores, produzem de filosofia. Certo? A gente vai, e aqui entrando mais uma vez na questão da identidade, a gente vai ficar carente de identidade filosófica nacional. Porque tudo que a gente consegue produzir são comentários acerca da filosofia dos outros. E isso é interessante que você está falando, né? Porque a gente fica ruminando, né? Não que não seja importante, longe de mim dizer que aí a gente tem que jogar na lata do lixo e fechar, enfim, né, a tampa. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, para além disso, é preciso a gente também pensar uma perspectiva da atualidade, né? Quem nós somos, por que nós somos assim? E que tipo de filosofia, que tipo de conceitos, epistemes, podem, de certo modo, servir como uma caixa de ferramenta para problematizar quem nós somos hoje, né? Porque, enfim, a gente é esse ser mecânico, né? Ou seja, o ser que pensa, o ser pensante, e aí se a gente for colocar para pesquisar nos depositórios, tem, com perdão da palavra, uma penca de produções intelectuais, dissertações e até mesmo teses e doutorados que ficam ruminando uma vírgula, enquanto a vida está passando na nossa frente, né? Com devido respeito a toda a produção intelectual da época, mas é importante a gente fazer com que a filosofia, ela de fato ela esteja mais próxima da nossa vida, né? Para não muito distante. Imagina, cara, os caras têm associação de Hegel, associação de Kant, os caras vão lá, ficam falando, e tem gente, por exemplo, no Rio de Janeiro sendo morto, cara. Será que a filosofia nada tem a dizer sobre isso?
Adam, mas aí tu está falando, o próprio Hegel fala isso, a gente tem que ser que nem a coruja de Minerva. Não estou dizendo que a gente tem que ter uma resposta, teorizações, modelos explicativos para o que acontece na atualidade, mas a gente precisa se interrogar sobre essa atualidade, coisa que a gente não faz. A gente se interroga sobre a vírgula do conceito e tal, e a vida vai passando, a opressão, a repressão, o rolo compressor continua existindo, e aí? O que nós fazemos de nós, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né, do Fanon, e todos esses intelectuais que vão estar na esteira do que ficou popularmente conhecido como decolonial e tudo mais. E também não é também entrar nesse discurso opressor do decolonialismo, também é importante frisar isso, né? Porque às vezes quando a gente chega em determinado local e, sei lá, vou falar de Aristóteles, a pessoa, opressor, esse epistemicídio, também não é assim também, né? Exato, A gente saber respeitar a diferença, né? exatamente. Para mim, o grande problema é o discurso que tenta reduzir tudo a uma coisa só. Meu maior problema é isso daí. É quando eu digo que filosofia só é filosofia que vem da Grécia, certo? Que o próprio termo, a própria palavra filosofia já vem daí, e que esquece que filosofia significa uma atividade, certo? Uma atividade intelectual e também vai estar ligada à nossa prática. A filosofia sim tem uma viés prática. E por isso que eu posso falar de filosofia chinesa, e por isso que eu posso falar de filosofia egípcia, certo? Que, em certa medida, é anterior à própria Grécia. A própria prática de refletir racionalmente, investigar racionalmente sobre determinadas questões, né, encontrar respostas para ela, é uma prática humana, de tal forma que eu não consigo conceber existir ser humano, existir sociedade e não existir filosofia. Isso daí é algo nosso, entendeu? A partir do momento que o ser humano ele começa a se perguntar o sentido da existência dele, o sentido do porquê tudo existe, certo? E buscar do ponto de vista racional uma resposta para isso, ele já está fazendo filosofia. Aí você vai olhar para os caras, né, que tá ali há 2.000 anos atrás, no Egito, na Ásia, ali na China, certo? Eles já estão produzindo filosofia, eles já estão fazendo filosofia, certo? Pode ser não nos mesmos moldes, entendeu? Que foram feitos na Grécia, entendeu? Mas também é. Esse é o ponto. Então a gente não pode reduzir tudo a uma coisa só. A prática filosófica, né, é uma prática humana, certo? A prática de você parar, refletir racionalmente, entendeu? Investigar, né? Com isso que a gente chama de razão, mas pode ter outro nome. Questões que são fundamentais para a nossa existência, isso daí é algo próprio do ser humano, entendeu? Todo ser humano, depois que estava ali de barriga cheia, né? Bem abrigado, bem agasalhado, ele passou por isso. Ele procurou, ele buscou, né, respostas para isso, entendeu? É algo né, eu não vou dizer que é da natureza humana, obviamente, mas é algo que é muito corriqueiro, acontece com muita recorrência, né, em crianças, em adultos, em idosos, entendeu? A gente vê, eu noto isso. Então, a gente tem que lembrar, a prática da filosofia, a prática, né, de refletir racionalmente acerca de questões fundamentais, né, essenciais, é uma prática humana, não grega. Não grega. A gente não pode reduzir tudo a uma coisa só, certo? E daí eu poder falar de filosofia asiática, de filosofia africana, de filosofias, né, diversas no nosso mundo, né, e ao decorrer do tempo, ao decorrer da história. E sabe, o Erisson, assim, os textos do professor Renato Nogueira, você certamente deve conhecer, eles são fantásticos e eles convergem nessa direção que você está refletindo aí, né? De repente seria até, enfim, válido aqui para as nossas discussões, a gente pensar algum texto dele, né, que dialogue com isso que nós estamos falando aqui, né, para a gente poder também um pouco sair, né, dessa noção do logos, né? O próprio o Derrida, ele problematiza isso, né, sobre isso que é, olha, beleza, existe o logos, né?
beleza, o Logos ele vai definir o que é verdade, o que é razão e tudo mais, só que será que no meio do caminho não tem algo além, né, que é exatamente o que você trouxe, né, sobre a questão dos egípcios, né, sobre a produção intelectual que não joga com as mesmas ferramentas que o Logos joga, né, ou seja, a razão, lógica, né, argumentativa, né, mas joga com algo que é central, que é a oralidade, né. Eu acho que isso que é central. E o texto aqui ele vai falar um pouco, né? O Fanon vai falar sobre a questão da linguagem, mais lá para baixo, né? Que é a linguagem, e até a gente pode pensar o Nietzsche também no meio do caminho, porque você falou que, logo ali no início da nossa discussão, que essas perspectivas metafísicas, elas que geram todo essa noção universalista e tudo mais, mas eu penso até que não seria possível essas reflexões metafísicas sem a linguagem. Eu acho que a linguagem a primeira ferramenta pensada pelo Logos para poder aprisionar, sabe, amarrar toda essa discussão que a gente tem feito aqui, né? Então, eu acho que, de repente, pensar um texto desse, que não é um texto muito convencional e não há muito espaço na academia, talvez agora, né, com os grupos que surgem na Ampof, enfim, até aqui no Genefil, mas de repente trazer assim um textinho só para a gente poder, né, gerar uma discussão, Debater, sim, sim. não é? Assim, eu acho que valeria, assim, né? Sim, sim. Pra... Não, é porque, assim, eu fui professor, né, da rede pública estadual aqui de Pernambuco. E aí os caras, foi naquela época do novo ensino médio, tu sabe como a galera é, né? Colocaram projeto de vida, né? Aquelas disciplinas tudo, enfim, que eram muito dissonantes do modelo que a gente tinha e do modelo que a gente precisava ou pensava, né? Que poderia melhorar a coisa. E aí, no meio disso, os caras colocaram disciplinas eletivas. E dentro das disciplinas eletivas, né, eles abriram a possibilidade do professor criar sua própria letiva. Aí eu digo, olha só, a brecha do sistema, ó, que coisa linda, né? Aí o que foi que eu fiz na época? Eu pensei, pô, eu sou de filosofia, eu tenho algo a criticar aqui na filosofia, mas não posso colocar nas minhas aulas, eu vou criar aqui filosofia, né? Exatamente, as fissuras da existência, né? O sistema. Oh, que bom que você deu isso, que bom. Pode criar? Pode, obrigado, é isso mesmo que eu vou fazer. E aí, o que foi que eu fiz? Eu criei duas disciplinas, né? A primeira delas, que deu muito certo, chovia aluno na minha disciplina, era briga. Era incrível, porque a disciplina tinha 40 vagas, eu tive que abrir mais 20. Né? Deu 60 alunos nessa disciplina, racismo estrutural. E a segunda foi filosofias africanas, cara. E em filosofias africanas eu tratei exatamente, né, desse texto, do Renato Nogueira, né, que fala sobre a lei de ensino de filosofias, né, africana. E fui acrescentando mais coisas, fui colocando até chegar no Legado Roubado, né, que é aquele texto lá do... Ai, como é o nome? Do George James, né, que tem uma tradução da editora Anansi, entendeu? Lá de 2022. Então, eu produzi essas disciplinas, certo? E aí fiz questão de reproduzir para os meus alunos o máximo que eu podia. Tinha aluno que saía, né, radiante da coisa, velho. Eu saía assim, poxa, é muito bom isso aí, eu gostei dessa filosofia e tudo mais. Né? Falei de filosofia Ubuntu, falei né, da filosofia que vão nascer a partir ali dos provérbios africanos, falei de sistemas, entendeu? Até cheguei a falar um pouquinho de lógica, né, que é Exumezu, entendeu? Falei um pouquinho né, obviamente do Egito, do Antigo Egito, e da questão de que muitos pensadores gregos, né, como Pitágoras, Tales de Mileto, até o próprio Platão, foram estudar durante muito tempo na Grécia, e quando regressaram, voltaram fazendo isso aí, que na Grécia, não, no Egito, desculpa, foram, né, estudar no Egito, e aí passaram uns 10 anos, 15 anos lá, e quando regressaram fazendo filosofia. Que coisa, né? Curiosa. E aí é quando
o cara vai dizer, olha, roubaram o legado ali do Egito, tá? Porque eles já faziam filosofia no que eles chamam ali de doutrina, né? Ele tem lá as doutrinas e aí ele vai dizer que a teoria das quatro causas foi ótimo, né? A teoria das quatro virtudes de Platão, na verdade, está lá nas 10 de um faraó e tudo mais. E aí ele já começa. E olha, e olha como tem uma conexão com o texto do Fanon. Não está distante isso que você tá trazendo para a gente, né? O Fanon, ainda aqui seguindo o texto, ele fala assim, aí aqui começa, né? O negro que entra na França, ele muda por isso, aqui ele vai descrevendo aí, né? Mas aí mais à frente ele vai falar que uma dessas pessoas que quando retorna para sua, enfim, o seu país natal, o pai está trabalhando na agricultura, algo assim, e aí ele pergunta o que é isso? Aí gera um certo desembaraço, porque o pai tinha ensinado aquela criança desde pequena aquilo, e quando ele pergunta aquilo, o pai se vê embaraçado, algo nesse sentido, né? Mas o mais legal é quando ele fala assim, né? Cadê, meu Deus? Em algum momento ele fala que. Deixa eu localizar aqui rapidão. Ai, cara, ele vai falar sobre essa questão folclórica, né? Rapidão, que ele vai dizer sobre. Tá. Esse desembaraço é tão louco porque a pessoa volta, né, para seu país natal e ele não quer falar do patuá, ele quer falar exatamente da ópera que ele ouviu e tal. Eu acho isso fantástico, né, porque tem a ver exatamente com isso, né, o que você está traduzindo, né, os caras iam para lá, absorvia toda aquela cultura e chegavam lá, estou com uma nova ideia aqui, fiz aqui um ajuste e tal, né? Essa ideia aqui bacana, acho que vai dar bom. Né? Tá vendo como faz muito sentido isso, cara? Sim, sim, sim. É algo assim que eu posso dizer que são características padrões do mesmo fenômeno, tá? Quando a gente fala de colonialismo, é essa coisa aí, entendeu? E o pior é que parece que sempre quem conta a história são os opressores, né? Parece né, eu me lembro que eu me lembro que na apresentação da disciplina eu falava exatamente esse ponto, né? Parece que essa história ela está sendo contada pelos opressores e por tal ela não está sendo contada de forma honesta, né? Quando a gente para olhar para a história de filosofia é muito disso também. O Nat Roots, ele tem uma música fantástica, não sei se você conhece, que é Palmares 99. Depois eu dá uma olhada, Palmares 99, 1999. Que parece que eu estava vendo você cantar Nat Roots, que ele fala exatamente isso, né? A cultura e o folclore são meus, mas a história foi você que escreveu. É mais ou menos nessa direção que eles falam, sabe? Parecia você falando agora, cantando Nat Roots, assim, sabe? Que é Nossa, exatamente isso. a hora que eu nem escuto Nat Roots, eu acho que eu devo ter escutado uma ou outra música assim deles. Não que eu não goste, eu acho bem interessante assim, né? Mas eu não sou o grande fã de Nat Roots, não. Muito bom saber disso, que ele tem essa música aí, Palmares 99, é? Eu vou dar uma buscada depois. Fica aí Pode até buscar, como. cara. Fica aí até Essa música como. é uma pedrada, e às vezes a galera não entende, sabe? Mas enfim, você falando isso, vem várias ideias, sabe, cara? Assim, é muito. Eu tô, assim, de verdade, estou muito maravilhado aqui com o grupo, com a possibilidade. Eu disse para você, eu assisti todas as outras gravações, infelizmente não consegui me programar para poder participar anteriormente, né? Mas eu vejo, assim, muita riqueza nisso que a gente tem comentado, assim, esse espaço para a gente poder discutir, sabe? De verdade mesmo. Ah, bem, o que eu tenho a te dizer, Adamo, é que tua contribuição foi incrível, entendeu? Eu adorei, assim, trocar ideia contigo. Foi algo muito interessante refletir, porque tu trouxesse diversos aspectos, né, sobre o que a gente leu aqui do Fanon, que eu não alcançaria pelo simples fato de não ter as mesmas leituras que você tem, entendeu? E você consegue traçar relações que eu não consigo traçar exatamente por isso. Entendeu? Então, eu acho muito interessante, acho muito rico e penso que a sua participação só tem a contribuir, a agregar, entendeu? A nos edificar cada vez mais. O Guilherme acabou de chegar, seja bem-vindo, Guilherme. E só continuando falando, acho que quando assim a gente tiver uma reunião, eu, você, o leitor, né?
mas algumas pessoas que também frequentam aqui, vai ser algo genial, porque vai chover né, de reflexões, de possibilidades de interpretar, né, de se desenvolver o que o Fanon está colocando. Eu acho isso muito rico. Eu acho isso daqui muito satisfatório, diga-se de passagem, entendeu? Então, assim, desde já agradeço, né? Agradeço bastante e venha daqui a 15 dias, por favor, para a gente continuar conversando. Eu acho que o leitor vai estar por aqui. Claro, E e para Marisita ti eu também. não sou nenhum deus, não, viu? Não Você estou tá me, colocando esse ponto, você não. tá me colocando num lugar aí que eu estou sentindo um peso que talvez eu estou pensando em reconsiderar minha participação aqui no grupo, depois Ó, desse calma, peso todo que calma. você colocou, hein? Mas Não, brincadeiras à calma. parte, Calma mas, que eu sou leitor de elite. Não tem Deus e não tem nem trono para Deus sentar, velho. mas assim, Aqui eu. a gente constata que o Deus está morto, que o trono já não Pronto. precisa, ninguém precisa mais do trono. O trono tem que ser destruído para ninguém sentar mais nele. Mas assim, brincadeiras à parte, eu agradeço. Na verdade, assim, só para dizer também, Erison, que tem sido muito mais rico para mim. Na verdade, que dizer também que o texto acaba sendo só um pretexto para a gente poder trazer essas conexões, né? Eu já tinha lido essa primeira parte, né? Fiz algumas anotações, enfim, né? E a cabeça fervilhando e ao mesmo tempo a vida pulsando, né? Com suas cobranças. Não tive a oportunidade de participar, mas, eu, como eu disse, eu assisti os vídeos, achei muito bacana as discussões, e eu acho que isso que é o fantástico, né, a gente poder se encontrar, discutir Fanon, né, e problematizar a nossa atualidade, que eu acho que essa que é a grande sacada, né, então Sim, agradeço aí a gentileza pelas palavras aí, e saiba que para mim, por lado de cá, pesa bem mais, no sentido de que para mim tem sido bem mais satisfatório e rico essa troca, né? Porque uma coisa é a gente sozinho, outra coisa é a gente em coletivo, né? Com várias perspectivas, a gente tem um ganho a mais. sim, sim. Eu acho que fortalece muito, muita reflexão, muito o que a gente faz enquanto filosofia, né? Eu tenho para mim que ninguém faz filosofia isolada. Essa ideia de que o filósofo é o cara que se tranca, né? Sei lá, num quarto, em qualquer canto, para poder refletir sobre a realidade é a coisa mais, enfim, mais inadequada do mundo para se pensar a filosofia. Eu acho que o filósofo é o cara que está no meio da multidão, não sendo multidão, mas olhando, pensando, refletindo, entendendo tudo aquilo que está acontecendo, certo? E, obviamente, buscando a essência, né? E depois traduzir isso em forma de conceito, né? Então, não muito hegeliano, diga-se de passagem, é o espírito da época em forma de conceito aqui, o que é filosofia, né? Mas é muito por isso, certo? Não, a gente não tem como pensar mais a filosofia separada do cotidiano, separada da vida, da realidade, certo? Você pode até tentar, assim, entendeu? Estou fazendo aqui filosofia, sei lá, da ciência, né, da física, mas você ainda assim vai ter que lidar com o que vem a ser a realidade física, os experimentos e tudo mais, né? Então, não tem como, né? Acho que o modelo metafísico, né, aquele modelo tradicional, escolástico, né, ele entrou em falência de vez, eu espero, né? Eu espero, porque hoje o modo de a gente pensar é muito distinto, é muito, principalmente a gente que vem dessa corrente, né, que flerta com o existencialismo, que flerta com a filosofia francesa ali, pós-estruturalista, ou estruturalista, então é colonialista também no caso do Fanon. Então a gente vem nessa pegada de olhar para a realidade e enxergar os conceitos dentro da realidade, né? Eu tenho muito disso. Eu tenho muito disso. Quando eu leio o Fanon, e eu fazia muito na minha primeira leitura, eu olhava para o real e buscava o que ele estava dizendo dentro da realidade, entendeu? E depois eu acabei tomando isso como critério para ler qualquer pensador, né, a partir do século XX para o século XXI. Né? Qualquer pensador, pensadora tem que colocar-se, né, essas questões de tipo, olha, o que ele está falando aqui, eu consigo enxergar, né? Será que está ali mesmo? E meio que virou até um critério de avaliação, né? Mas é algo meu, é algo meu. Enfim, eu só tenho a agradecer,
E dizer mais, né? Só tem Foucaultiano aqui, pô. Marisita do grupo do Foucault, Guilherme também. Os Foucaultianos ou não Foucaultianos, na verdade, essa coisa, então tudo aqui, cara. Então, Ah, o, o bom. eu nutro uma certa simpatia pelo Foucault, embora nunca tenha lido de maneira rigorosa. Preciso, preciso parar para ler, porque é muita coisa, cara. É muita coisa para a gente dar conta, A gente tem entendeu? a vida, Erison, a gente tem a vida para isso. O problema é que eu não sei se uma vida seria suficiente para dar conta disso tudo. Né? Pois é, mas a gente vai Uma fazendo, vida só não, a gente vai fazendo até onde der, né? né? Essa por assim. Eu queria umas 3, 4 vidas para ficar fazendo isso. E olha que depois eu acho que eu pediria mais, né? Porque é bom, véio, é prazeroso. Enfim, gente, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Né? A gente parou aqui nesse parágrafo negro, entra na França. Né? A gente volta daqui a 15 dias, certo? E retoma a nossa leitura coletiva, né? Debate e reflexão. Marisita, muito obrigado. Adamo, muito obrigado. Guilherme, obrigado por ter vindo. Lucas, né, que apareceu e teve que sair. E a Vanice, certo? Obrigado a todo mundo que esteve aqui, né, nessa noite para debater, né, refletir. O meu querido ADM, depois eu queria falar com você, não sei se falo aqui ou no WhatsApp. Pode ficar à vontade, por onde você se sentir mais confortável, Guilherme, tá bem? E, uh, bem, deixa eu só encerrar. Galera, que eu tenho a dizer para vocês é que se vocês querem estudar François, participar aqui dos nossos debates, certo? Com o Adam, com o Leitor, né? Com o Guilherme, com a Marisita, com o Lucas, com a Vanice, entendeu? Com uma outra galera que também que frequenta o nosso grupo, certo? É só entrar lá no grupo do WhatsApp. O único critério é você preencher o nosso formulário, entendeu? Tem um formulário de inscrição lá para você, né, colocar os seus dados básicos lá. E aí você vai pedir adição e a gente aceita você, né, quase que no mesmo dia. Não, nem sempre vai ser de imediato, porque nem sempre a gente está ali olhando, né, mas eu posso garantir que assim que a gente bater o olho lá no seu pedido, né, bater o olho lá no seu formulário, a gente vai aceitar você. Então, fique à vontade, certo, a nos integrar, a fazer parte do nossa discussão, do nosso debate, porque eu tenho certeza que a gente tem muito, né, a agregar e que também você tem muito a nos agregar, né? Eu acho que é isso. Uma ótima semana aí para todo mundo. Se cuidem. Cheiro no coração. E daqui a 15 dias tem mais Fanon, né? Pele negra de máscaras brancas, tá, gente? Grande abraço, cheiro no coração e a gente se vê. Forte abraço, Eris. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu.